dia, gente. Nossa aula de hoje está relacionada ao uso das regras de acentuação. Bom, no espanhol, existem dois tipos de acentuação. A acentuação prosódica e a acentuação ortográfica. A acentuação prosódica é aquela que é determinada pela tonicidade da palavra, ou seja, a sílaba tônica. Não tem o uso do acento agudo, que no espanhol a gente chama de tilde. E a acentuação ortográfica é aquela que é determinada pelo uso do acento, la tilde. Então, isso é muito importante para vocês associarem, porque vocês têm que saber diferenciar. Eu sei que quando a gente fala de sílaba tônica, vocês não conhecem a tonicidade de muitas palavras, mas vocês têm que começar a se familiarizar com as principais palavras, das quais eu vou fazer uma relação e repassar para vocês na próxima aula. No espanhol também tem uma característica muito ímpar, que é a questão das palavras monossílabas. Muitas palavras no espanhol, que são monossílabas, elas vão diferir o seu significado através do acento, que é o que se chama de acentuação diacrítica. Mas a gente vai trabalhar detalhadamente cada uma delas. Vamos lá, relembrando, a acentuação prosódica é quando você sabe a sílaba tônica apenas pela tonicidade. Nós não temos o uso do acento agudo, la tilde. Já a acentuação ortográfica é o símbolo ortográfico, ou seja, quando a palavra é acentuada. Então, quando a gente trabalha com acentuação, vocês vão se deparar com as duas formas, tanto as prosódicas quanto as ortográficas, certo, gente? E nós temos 4 grupos relacionados às classes a classificação, né, das palavras pela tonicidade, que são as agudas, graves ou llanas, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Bom, as agudas são as que a gente chama no português de oxítonas, quando a última sílaba tônica é acentuada ou mantém a tonicidade, certo? Nós temos também as graves ou llanas, que são as paroxítonas, que é a penúltima sílaba, ou na tonicidade ou na acentuação. Lembrem que estamos falando de 2 tipos de classificação, prosódica e ortográfica. Temos também as esdrúxulas, que são as proparoxítonas. A que é acentuada ou tem a sílaba tônica, a tonicidade é a antepenúltima, certo? É a antepenúltima. E por último, nós temos uma classificação que não tem no português, que são as deixa eu ajeitar aqui. Que são as sobreesdrúxulas. Tá bem aí? Bom, o que é uma sobreesdrúxula? No português nós temos agudas, que é a última, graves, a penúltima, e a esdrúxula, que é a antepenúltima. Nós temos a classificação de 3 sílabas. As sobreesdrúxulas é uma 4ª sílaba tônica. É a 4ª sílaba tônica. E tem uma característica muito especial que vocês têm que anotar. As sobresdrúxulas, elas estão relacionadas a verbos. As sobresdrúxulas, elas são formadas obrigatoriamente pelo uso de um verbo mais 2 pronomes complementos associados ao verbo. Eu acredito que vocês lembram, porque a gente estudou no início do ano, não é isso? Os pronomes complementos. E tá bem aqui, ó. Diga-se-lo, o se e o lo. Vendémelo, me e lo. Eu tenho o verbo diga, eu tenho o verbo vende, associado a 2 pronomes complementos. Então, quando isso acontecer, nós vamos ter uma sobresdrúxula. E vale relembrar que nessa sobresdrúxula, o pronome complemento, ele tem que estar diretamente ligado ao verbo. Obrigatoriamente. Ele vai estar diretamente ligado ao verbo.
E vocês podem observar que a quarta sílaba obrigatoriamente deve ser acentuado. Dígaselo, bem demelo, bem, certo? A nível de informação também, esses dois pronomes complementos, o primeiro, no caso, se e o me, é um pronome complemento indireto. Já o lo, dos dois verbos, é um pronome complemento direto. Então, vamos lá. Agudas, as oxítonas, que é a última sílaba. Graves ou ianas, a penúltima sílaba, que são as paroxítonas. Esdrúxulas, a terceira, que é a antepenúltima, porque são as proparoxítonas. E lembrando que no espanhol temos as sobresdrúxulas, que é a quarta sílaba tônica. E que essa quarta sílaba tônica obrigatoriamente é formada por um verbo mais dois pronomes complementos. O primeiro sempre o complemento indireto e o segundo sempre o complemento direto, certo? Até aí, tirando as sobresdúrulas, existe muita semelhança do espanhol com o português, certo? Só que a gente tem que ver que existem algumas regrinhas, alguns casos que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu até coloquei assim, ó, em espanhol a acentuação prosódica mais natural é a paroxítona. A sílaba forte das palavras costuma sempre ser a penúltima. Por quê? Porque no espanhol, geralmente, quase todas elas são o quê? Quase todas elas vão ser acentuadas. Então, isso aí é só uma observação que eu coloquei para vocês, relembrando que as agudas, elas vão receber acento quando terminarem a regrinha, né? NS ou vogal. Se terminar em NS ou vogal, é uma aguda e ela deve ser acentuada. Se for guiana ou grave e não terminar, é o oposto. Se não terminar em NS ou vogal, mas em qualquer outra consoante, aí sim elas devem ser acentuadas, certo? Tomem muito cuidado com isso. As palavras paroxítonas que terminam em NS vogal não devem ser acentuadas. Elas podem ter a tonicidade. Joven, palavras, trabalho. Elas podem ter a tonicidade. Nós estamos falando do uso do acento. Se terminar em NS vogal e for uma aguda, se a tonicidade estiver na última sílaba, tem acento. Nas graves, a tonicidade, ela, se tiver em palavras com NS vogal e for a penúltima, ela tem acento, mas não significa dizer que não possa ter a tonicidade. Mas se essa tonicidade das graves terminar em NS ou vogal, a diferença é porque não recebe acento, mas a tonicidade não se altera. Nisso aí é como eu já disse para vocês, a gente tem que trabalhar uma relação de palavras, porque vocês não têm a obrigação de conhecer todas as tonicidades do espanhol. Então, a gente vai ter que trabalhar bastante esse contexto, porque lá no Enem, eles vão cobrar, quando eles cobram esse conteúdo, eles cobram em cima de palavras que já são mais comuns para vocês. Então, dentro deste comum, vamos montar uma relação de palavras. Tá bom, gente? E lembrando que as esdrúxulas todas, sem exceção, são acentuadas. É uma esdrúxula, ou seja, é uma proparoxítona, é a terceira sílaba, obrigatoriamente o uso do acento. Mas um dos conteúdos que mais confunde o aluno de espanhol com relação à acentuação é isso bem aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para vocês. Palavras monossílabas. Essas palavras monossílabas, elas são danadas para causar confusão. Por quê? Elas são utilizadas para diferenciar palavras de classes gramaticais diferentes. É quando você vai ter uma palavra igual, mas que possui uma classe gramatical diferente. Aí, o uso do acento diacrítico. Ah, mas é o mesmo acento tônico, lá tilde. É. Só que quando eu estiver falando
desta relação de palavras aqui que eu coloquei para vocês nesse quadro, esse acento não vai se chamar tilde, e sim acento diacrítico. Por quê? Porque estamos falando de um acento que é utilizado para diferenciar. Diferenciar o quê? Palavras de classes gramaticais diferentes. Olha aí, D. O D pode ser o D de uma preposição e o D de uma conjugação do verbo dar, ou seja, um verbo. Como é que eu sei a diferença? A preposição não tem acento, já o verbo obrigatoriamente tem um acento. O ele que tem a mesma escrita, o artigo definido sem acento, pronome pessoal ele, né, com acento. Esse mas, eu coloquei aí conjunção. Peraí, ó. Como é que eu vou saber o que é uma conjunção? Lembre que conjunção são as palavras que servem para ligar orações. Só que é mais fácil você aprender que o mas com acento significa quantidade, mais. O mas sem acento indica pero. Porém, contudo, entretanto, todavia, pode ter essa substituição. Pero é o mesmo que pero do espanhol, mas pode ser contudo, entretanto, todavia, dependendo do contexto que você está utilizando. Mi, com e sem acento. Mi, sem acento, é o pronome possessivo meu, ó. Em mi ciudad, em minha cidade, na minha cidade. Já o mi com acento é voltado para o pronome complemento. Ele é voltado para mim. Mi ou mi, dependendo do contexto que você vai usar. Ele sempre está associado ao verbo. Esse mi, que é o possessivo, ele não acompanha um verbo. Já o mi com acento, obrigatoriamente, vem acompanhado de um verbo, ó. Vem aqui. Gustam. Já este possessivo aqui, ó, acompanha quem? Um substantivo. Eu preciso saber disso? Claro que você precisa. Se você não souber diferenciar o que é um artigo, o que é um pronome, o que é um adjetivo possessivo, o que é um verbo, tá ruim. Vocês têm que saber diferenciar todos eles para poder entender bem esse contexto. Olha aqui, ó. C sem acento, ele está relacionado também a um verbo, ó. Ana se banha, é um reflexivo. Sim, mas o que é um pronome reflexivo? É aquele que vai estar sendo usado com o verbo onde o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Quem é que está tomando banho? Ana. Ela pratica a ação de se banhar e ela sofre a ação de estar sendo banhada por ela mesma. Então, esse pronome reflexivo, ele sempre vai indicar... Deixa eu baixar ele aqui. Ele sempre vai indicar a ação que o sujeito, ele pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Já o ser com acento, ele está vinculado ao verbo. Ele significa, sabe qual? O verbo saber ou o verbo ser. Ya sé lo que quieren la Navidad. Eu já sei o que eu quero ganhar no Natal. Ó, vayas donde vayas, seja espontâneo. Seja para onde você for, seja espontâneo. O verbo ser. Vocês estão vendo aí a importância de saber diferenciar? Se, sem acento, é uma condição. Com acento, é um pronome complemento. Si mesmo. Ele sempre está relacionado à pessoa. Ele tem um suporte de reflexão também, como um reflexivo. Alberto solo pensa em si mesmo. O Alberto, ele pratica e sofre a ação. E pode ser também simplesmente o si, de um advérbio de afirmação. Pedi um aumento e me disseram que sim. Eu pedi um aumento e falaram que sim. Muito simples. Nós temos o T. O T, sem acento, é o reflexivo, aquele que pratica e sofre a ação. Já o T com acento é o substantivo. Sabe qual? Chá. Quero ter a café. Ou seja, prefiro ter a café. Eu prefiro tomar um chá do que um café. O tu, sem acento, ele é possessivo. Tu opinião. A tua opinião. Já o tu com acento é o pronome pessoal. Tu bailas muito bem. Tu, você. Você dança muito bem.
Então, isso aqui que nós estamos vendo agora é o que vai ser chamado de, bem aqui, acento diacrítico, só para relembrar. É o acento que é utilizado para diferenciar palavras de classes gramaticais diferentes. Mas, quando a gente está falando de acentuação, nós temos também uma outra situação. Deixa eu apagar bem aqui, descer aqui, ó. Nós temos outra situação. Quando o acento diacrítico, nós não estamos falando agora de classes gramaticais diferentes, mas de pronomes interrogativos e exclamativos. Por quê? Porque essas palavrinhas que, quien, donde, qual, quanto, quando, como, porquê, junto ou separado, todas elas, se estiverem numa frase afirmativa ou negativa, vão ser pronomes relativos. Opa, vamos anotar isso aí. Pronomes relativos se estiverem em frases afirmativas ou negativas. E se elas são pronomes relativos, elas não têm acento. Elas não são acentuadas. Essa segunda coluna aí todinha. Já se essas mesmas palavras estiverem em frases interrogativas, olha o que eu estou dizendo, frases interrogativas são pronomes interrogativos e devem ser acentuados. Olha aqui, que ciudad te gustó más? Qual director al cine te gusta más? Quando será el viaje? Certo? Se elas estiverem em exclamações, como te atreves? Exclamação. São pronomes exclamativos e tem acento. Então, vamos revisar aqui? Todos esses pronomes, se estiverem em frases afirmativas e negativas, não tem acento e são pronomes relativos. Se essas mesmas palavrinhas estiverem em frases interrogativas, são pronomes interrogativos e tem acento. E se essas palavrinhas estiverem em frases com exclamação, são pronomes exclamativos e também tem acento. Só que a gente está falando de perguntas, de interrogações, só que vale relembrar que nós podemos ter orações interrogativas indiretas. Olha bem aí. Donde pongo los paquetes? É uma pergunta. Mas o entregador pode chegar na casa da Fernanda, por exemplo. Fernanda, não sei onde pongo os paquetes. Ou seja, é indireta. Ele não sabe, ele está indiretamente perguntando onde vai colocar. Eu posso chegar para Ismaelzinho diretamente perguntar: que ciudad te gustó más? É uma pergunta direta. Mas eu posso chegar para ele: Ismaelzinho, cuéntame que ciudad te gustó más? Ou seja, eu não usei interrogativa, mas eu usei uma interrogativa indireta. Eu não usei como é que se diz? O símbolo da interrogação, mas é uma interrogativa indireta. Ou, se eu chego para o Sebastião, ele me pergunta alguma coisa, eu digo: Sebastião, por que não me perguntas a mim? Mas eu posso chegar: Sebastião, te voy a explicar por que te lo pergunto. Ou seja, eu estou querendo saber alguma coisa do Sebastião e eu estou usando a interrogativa indireta. Então, tome muito cuidado com isso, que as interrogações indiretas, elas causam muita dúvida se o aluno não tomar cuidado. E, para encerrar o nosso assunto, eu não poderia deixar de falar sobre essa palavrinha que o Enem adora utilizar, aún. Não só essa, tem outras, mas próxima aula eu vou fazer também uma relação de palavras que já não são monossílabas, mas que também vão precisar do acento diacrítico para diferenciar o seu uso. São palavras de sílabas, certo? Mas o aún com e sem acento tem significados bem diferentes. Aún, veja bem, aún sem acento é o mesmo que até, inclusive, também, certo?
Vocês viram aí a diferença? Até também, inclusive, A1 com acento significa ainda. Então, anotem. A1 com acento, ainda. A1 sem acento, até também, inclusive. Precisa aprender isso? Claro que precisa. Porque esse conteúdo é bastante cobrado no Enem. Principalmente, vamos relembrar aqui, ó. O que vocês não podem deixar de estudar de forma nenhuma. As sobresdrújulas, que são aquelas que não tem no português e causam dúvidas. As monossílabas através do acento diacrítico, certo? Os interrogativos e negativos, vem aqui, ó, os pronomes interrogativos e negativos, certo, gente? E, claro, saber classificar as palavras quanto à sílaba tônica em agudas, graves, esdrúxulas e sobresdrúxulas. Eu acredito que o assunto ficou bem batido, porque é muito importante a gente trabalhar com muito cuidado essa primeira fase, porque quando a gente entrar na segunda fase das regras de acentuação, aí já complica um pouco mais. Mas é como eu digo, a gente tem que trabalhar todas as possibilidades, porque quando chegar lá no Enem, eu tenho a obrigação de dar todas essas possibilidades para que vocês possam responder fazer uma boa prova e não trabalhar superficialmente, porque são nas exceções, são nas diferenças com o português que eles gostam de criar o que se chama de confusão mental, né? Confundir vocês. Então, por hoje é isso aqui. Um bom dia a todos, bons estudos. Qualquer dúvida, WhatsApp ou vão no WhatsApp, liguem, vão no e-mail, como quiserem. Mas, por favor, não fiquem com dúvida. E outro alerta, todos os alunos baixem o material direitinho, estudem e façam as atividades. Até a próxima aula, meus amores.